Vamos começar mais um vídeo nesse canal. Vamos na sala, de volta, porque o outro foi na biblioteca, foi muito sério o assunto. Prezados e prezadas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto mais leve. Afinal de contas, a gente tá num final de semana prolongado, podemos dizer assim? Dia da Consciência Negra. Então, a gente vai ser companhia deles no final de semana. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre hacks da vida adulta. São algumas frases que eu e a Jéssica trocamos no nosso dia a dia e que facilitam muito, né? Tanto a vida, quanto às vezes a gente, na hora de tomar uma decisão, a gente pensa um pouco e fala, tá, com base nessa frase, qual seria a melhor decisão a ser tomada? Falou isso que a gente usa, a gente não tá brincando. São frases que a gente usa, assim, de uma forma muito natural no nosso cotidiano e elas trazem dentro delas um pouquinho de verdade sobre a vida adulta, sobre maturidade, sobre praticidade. A gente lembra que não são verdades universais. Tudo tem que ser mitigado também, você tem que ter um pouco de bom senso para aplicar ela. Mas normalmente a gente usa elas, né, amor? Indiscriminadamente. Acho que tem algumas aqui que eu posso até dizer que elas são nossas mesmo, sabe? São. A gente que criou na nossa rotina. E eu queria começar com uma que a partir dela dá para engatar outras duas. Pode ir. Toda vez que você erra, o Estado ganha. É o seguinte, a gente, às vezes na nossa vida, a gente está tomando alguma decisão e a gente fica um pouco com medo de errar. E mesmo quando a gente acerta, o Estado ganha também. Mas principalmente quando erra. Então o que eu quis dizer com isso? Muitas vezes se você se envolve num problema, e a maioria das pessoas vai pensar assim, vou arrumar um advogado para resolver esse problema, né, amor? Uhum. Só que você vai ter que gastar com o advogado, gastar taxas com o Estado, ou normalmente você vai ter um problema, se você tem um acidente de trânsito, tem que esperar a polícia chegar lá para fazer o boletim de ocorrência, ou se não chega, você tem que entrar na internet e fazer aquilo, você já perdeu tempo. Se você tem um problema jurídico, se você tem um problema com impostos, por exemplo, às vezes você tem um problema com o seu vizinho, são nas esferas particulares, se esse problema escalar, muitas vezes vocês vão ter que levar para o Poder Judiciário. E às vezes pode ser até um problema que seja da vida privada. Até quando a escolha é certa, o Estado vai ganhar um pouquinho. Então, na verdade, o objetivo é a gente fazer com que o Estado ganhe menos, né, amor? E, inclusive, ter consciência de que, partindo do pressuposto de que errando ou acertando o Estado ganha, é muito importante a gente ter a consciência de que toda vez que a gente puder fazer uma escolha política na vida da gente, a gente tem que escolher pela redução do tamanho do Estado. Isso parece que é o que mais funciona. Afinal de contas, a gente não confia plenamente na capacidade daquelas pessoas que estão gerindo o Estado. Então, para nós aqui, quanto menos gente lá, melhor. Gente, às vezes as pessoas estão aí pedindo por mais Estado, mas é só lembrar que quanto mais Estado, menos liberdade você vai ter e você vai ter uma pessoa decidindo para você a sua vida. Assim, quanto mais leis, menos liberdade a gente tem. Perfeito. Vocês sabiam disso? Então, a lei... Essa frase nem estava aqui, mas assim, essa aí acabou surgindo agora. Surgiu. A lei, ela serve para restringir alguma liberdade ou algum direito. Não faz sentido existir uma lei permitindo as pessoas circularem em determinado local, mas faz sentido existir uma lei proibindo a circulação de pessoas em determinado local. Isso, obviamente, vai ser necessário um pouco de lei na sociedade, porque tem que limitar um pouco a liberdade das pessoas. O problema é quando tem lei demais e nós estamos limitados demais, né, amor? Isso. E a segunda frase, que já decorre dessa ideia de que o Estado sempre ganha e que eventualmente a gente perde, muito ou pouco, mas está perdendo, vem, chora na cama que é lugar quente, né, amor? Essa eu ouço sempre, sabe? E às vezes até por coisinhas assim bobas que acontecem na nossa rotina, no nosso dia a dia, você lança ela pra mim. Aí eu falo, amor, chora na cama que é lugar quente. Ou seja, não tem como fazer muita coisa, né? A situação já se complicou, não tem o que fazer. Vai ter que se conformar com aquilo. Não quer dizer também que você não vá lutar por aquilo que você acredita que é certo, que é seu direito. Mas veja bem, a postura de quem vai lutar é uma. Você vai arregaçar a manga, vai trincar os dentes e vai lutar por aquilo que você acredita. Mas tem hora que você vai avaliar a situação e fala assim, aqui perdi. Então, se eu perdi, bora pra frente. Admitir o problema e aí você se confortar com aquilo da melhor forma possível. Por isso, no lugar quente. No lugar quente, isso mesmo. E vamos parar de focar nos erros do passado e focar nos erros do futuro agora. Como a gente agora. fala sempre, e eu aprendi com você, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Tudo tem valor. Nem tudo tem preço, mas tudo tem valor. Tudo que é feito por você, que alguém acha que você está ganhando, que você está levando vantagem, tudo aquilo vai vir um custo invisível, né, amor? Vem. Ou às vezes até muito visível. Depois, né? E a conta chega. Anos depois, mas Isso. a conta uma hora vai chegar. Normalmente, tirando, obviamente, as pessoas do meu ciclo familiar muito próximo, meus amigos, toda vez que alguém fala assim, não, nós vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um negócio bom para você. Muito cuidado com esse bom para você, né, amor? Esse bom para você sempre nos deixa um pouco com o pé atrás. Isso que você falou é importante. A gente tem que tirar dessa premissa a família e as pessoas queridas, porque a gente faz coisas
Pela por essas família pessoas. e pelas pessoas, né, queridas? Então a gente tira essa galera dessa conta. E já é esperado também, né, que haja uma expectativa sobre as ações e tudo. Mas isso é aquele livro de conta corrente, né? Na verdade, é que não existe um livro de conta corrente nas relações familiares e entre amigos, é isso. Quando você estiver diante de uma oferta muito boa, né, amor? Quando alguém estiver oferecendo alguma coisa bem bacana, assim, tá muito atrativo, dê sempre um passo atrás e pensa bem antes de aceitar aquele almoço, porque daqui a pouco vem a conta. Ah, moça, essa frase agora é uma frase tão bobinha, mas eu acho que ela carrega uma verdade nela, que é: uma casa não é uma cadeira. Não confunda as coisas. Isso parece até bem bobo, mas aqui, às vezes, na hora do tumulto aqui, a gente fala, né, amor? E justamente quando tá numa confusão para tomar uma decisão importante, quando nós estamos discutindo um conceito importante. Eu ouvi isso no episódio Todo Mundo Odeia o Chris, mas a frase era diferente. É uma casa, não é um lar. Só que eu adaptei para minha realidade como uma casa não é uma cadeira, para identificar situações em que a gente precisa parar um pouquinho para entender como as coisas são antes de tomar uma decisão. Existem algumas situações que podem parecer simples, mas elas são bem complexas, então por isso a gente tem que fazer as coisas com mais calma. Dentro dessa ideia, né, de que não há um almoço grátis, uma casa não é uma cadeira, caminha junto. Porque aquilo que a gente está olhando não necessariamente é o que a gente tem de expectativa. E o pior, às vezes a verdade ela está muito evidente na nossa cara, né? Uhum. E a gente está muito emocionado e não está vendo isso. Então, essa necessidade de respirar um pouco, olhar e falar assim: uma casa é uma casa, uma cadeira é uma cadeira, um lance é um lance e romance é um romance. Mas cada um no seu quadrado, né? Eu acho engraçado que ela soa muito idiota. Uma vez você foi dar uma entrevista em um programa de TV aqui da nossa região, e eu até te desafiei. Eu falei assim: eu duvido você falar a frase que a gente fala aqui. Mas aí você não falou, não. Qual que era o desafio? Colocar essa frase dentro de um contexto para ela soar com verdade mesmo, e fazer sentido. Verdade, Mas no fim das contas você nem não quis. Há muito tempo atrás surgiu uma frase que era uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A variável disso. Mas aí eu achava muito bobo e tal. Mas dentro de um contexto nosso de amizade, de amor, de carinho que nós temos, né, amor? Uhum. De liberdade que um tem com o outro, muitas vezes é necessário isso. Você fala assim: você não está enxergando o óbvio, muito cuidado aí. A gente precisa escolher as nossas batalhas. E eu adoro ela, porque a Jéssica me tornou uma pessoa muito melhor nesse aspecto, porque eu estava lutando batalhas de outras pessoas, estava dando valor a algumas batalhas minhas também, que não era para ser dado valor. Mas estava ficando esgotado por lutar batalhas de outras pessoas. Isso, a vida da gente já é muito complicada, né? Pra gente sair por aí pegando problema com a mão. E às vezes a gente tá numa fase da vida que a gente tá pegando problema com a mão. E aqui vai a primeira advertência. Às vezes isso tá acontecendo na vida de alguém porque a gente começa a achar que a gente é muito importante. Pegar um problema para resolver pode nos dar a impressão de que nós somos pessoas importantes, tem até um pouco de vaidade envolvido nisso aí que a gente tem que tomar cuidado. E tem que escolher a batalha. E até as nossas próprias batalhas. Às vezes a gente tem que dar prioridade a algumas batalhas porque a gente não está naquele momento, a gente não consegue abraçar o mundo de uma vez. E nesse contexto é preciso escolher as batalhas do momento. E essa frase a gente respira fundo e fala ela, né, porque às vezes a gente está diante de um problema e se você não parar para pensar, você pega no calor dos acontecimentos. E aí respira e vê se aquele problema merece a sua atenção, o seu desgaste. Né? Então isso está sempre como um alerta para mim aqui, na verdade, mas o meu amor que me lembra sempre, né, amor? Uhum. Vira e fala assim: escolhe suas batalhas. Aí eu olho e falo assim: olha mesmo, esse negócio nem merecia a minha atenção. E também é minha, amor, eu que costumo falar ela também. Isso é um problema da próxima geração. E essa eu adoro. Apesar de que nesse tipo ela é meio cancelável, né? É cancelável, Mas eu adoro essa porque, embora eu não pegue problemas das próximas gerações, eu vejo muito esse tipo de discussão tomando a imprensa, tomando a mídia, Sim, né? Que existem alguns problemas que são mais importantes na nossa sociedade, que precisam de mais atenção. É o que a gente veio, que a gente já chegou em consenso aqui, né? Segurança pública, educação, no topo. Segurança saúde. Pública no topo, isso. E existem alguns outros problemas que são problemas menores. Sim. E a gente sempre costuma lançar essa assim: isso é um problema da próxima geração. A gente tem que resolver o que é mais importante, o que é latente. Isso. É até dentro da ideia do escolha suas batalhas, né? Na hora que a gente está discutindo uma notícia aqui, a gente pensa assim: e aí, amor, nós vamos conversar sobre isso e tal.
Nós até fizemos um vídeo sobre a COP30, bem engraçado, né, pro TikTok, mas a ideia é essa. Esse negócio de meio ambiente, uns negócios intergeracional aí também, que isso aí não é problema nosso, entendeu? As gerações passadas nos deixaram uma bomba relógio, que é a previdência também, que é a questão da segurança. Então, a nossa geração tem que cuidar desse tipo de coisa. Eu costumo usar essa frase, por exemplo, quando a gente vai ao supermercado e lá tem um produto que é, digamos, orgânico, ou ele foi embalagem feito reciclável, sustentável. E é um produto que, na maioria das vezes, é muito mais caro do que os produtos convencionais. Quando eu me deparo com um produto desses, eu costumo olhar para a situação, porque é para proteger o meio ambiente, né? E a minha frase é, isso é um problema da próxima geração. Isso não tá para mim, eu não vou conseguir resolver isso enquanto estou viva, e é um problema que a próxima geração vai resolver, né? Alguém vai achar ruim? Pois é, mas também, porque é o seguinte, a gente sabe que quando a gente já esgotou, né, o conteúdo dessas frases, é porque a gente sabe também que tem o problema do greenwash, que tem muita empresa que tá falando aí que tá cuidando do meio ambiente e não tá nada. Nós tivemos aí esse povo aí na COP30 aí, nós vimos que para defender a Amazônia derruba árvore, para defender os rios polui o rio, o déficit público vai lá e aluga um iate. Então, a gente vê muita hipocrisia nessas discussões também, e às vezes se a vida seguir o próprio rumo normal dela, vai causar menos problema do que eles estão achando aí que eles estão resolvendo. E aí depois a gente se preocupa com esse tipo de coisa. E aí ninguém pega jato aí e vai lá discutir a poluição do meio ambiente, o jato do sujeito queima mais gasolina do que eu no meu carro vou gastar a minha vida inteira, e o problema sou eu. A gente foi em um supermercado, em uma capital, e o pessoal queria vender pra gente aquelas sacolas ecobag, e eu falei, não, isso é um problema da próxima geração, me dá a sacolinha de plástico aí, porque... E, inclusive, se revelou um grande escândalo, né, que a esposa do prefeito tinha ações nessa companhia aí. Vamos pra próxima? Porque senão vai dar problema se a gente ficar falando demais, mas vocês já entenderam a ideia. A próxima é, devagar que eu estou com pressa. Ah, essa é ótima. Essa eu ouvi de um colega meu a primeira vez. E ele falou que viu isso num filme de um cirurgião muito bom, que é o cara que fez a primeira cirurgia separando gêmeos siameses. Eu não tenho certeza se seria esse contexto, não, mas ele me falou que era. E eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente tá afobado para fazer as coisas, mas se você respira fundo e faz bem feito, com calma, é garantir que você só vai fazer uma vez. Em regra, se você faz com pressa, você erra. Isso. Se você faz devagar, você consegue acertar de primeira. E não confunda, se você já tem uma habilidade suficiente para fazer com destreza no seu ritmo, isso não quer dizer que você está correndo, que você está com pressa. Quer dizer que você é bom o suficiente para fazer naquele ritmo. Isso se encaixa até no trânsito. Sim. Quando as pessoas estão com pressa, a tendência é que aconteçam mais acidentes. Então, se acontecer um acidente, todo mundo que está envolvido ali vai ter que ficar parado, aguardando atendimento, aguardando a polícia, para resolver tudo aquilo até que os veículos sejam retirados. Agora, se as pessoas estiverem dirigindo com cautela, não vou nem dizer devagar, com cautela. Mas com cautela, pode ser que isso não aconteça. Isso, é o tal do 2 ou 3 segundos no trânsito, 3 minutos no trânsito, que pode acabar causando aí um atraso de dias, né, de horas, de dias, dependendo das consequências até de uma vida inteira. Quase sempre o barato sai caro. É, quase dentro daquela ideia de que não existe almoço grátis. Não é também uma regra absoluta, que a gente tem que tomar cuidado, mas eventualmente na hora de fazer escolhas para a vida, levar em consideração não só o preço, né, amor? A qualidade do produto, o tempo de vida, a finalidade para que você quer aquilo, porque eventualmente você quer uma coisa também que você não está preocupado com um longo... Essa é uma premissa bem material mesmo, e eu levo ela em conta na hora de comprar as minhas coisinhas, comprar uma bota, comprar um relógio. Às vezes a gente compra o mais barato e ele não vai durar muito tempo e daqui a pouquinho você vai precisar comprar um novo. Então ela é bem objetiva, bem material. Na hora de comprar, por exemplo, uma calça jeans, se você vai gastar um pouquinho mais comprando uma melhor, talvez seja melhor comprar a mais cara, para que ela dure um pouco mais. E eu uso isso para os itens que eu gosto, de informática, de tecnologia. E eventualmente eu deixo de comprar alguma coisa, deixo de ter várias coisas para ter uma só, de uma qualidade um pouco melhor. Ou eu espero um pouco e junto um pouco mais de dinheiro para comprar um produto que seja um pouquinho melhor, que eu sei que vai ter uma vida útil maior. Obviamente, mais uma vez, é o critério de cada um. E tem coisa que a gente vai comprar que é baratinha mesmo, né? Isso. Que é descartável e tem tudo. Coisa que a gente compra e fica satisfeito justamente porque ela foi baratinha. Ela traz uma felicidade. A minha mãe fala isso. Quem fala demais dá bom dia cavalo. Pois é até um pouco contraditório que a gente está na internet falando, né, amor? Mas a gente toma muito cuidado com a forma como diz, né?
E lá no TikTok, E dependendo olha do que de vez em assunto... quando a gente fala alguma coisa que não deveria falar, se ainda arrepende, sai. né? Por óbvio, né? Somos seres humanos. E a Jéssica ainda edita muito do que eu falo sobre um determinado espectro político aí, para não sair os adjetivos, né, amor? Nossa, vocês não têm ideia, eu tenho que ficar sempre atenta. E eu falo com ele assim, eu não vou conseguir te defender de tudo, tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Mas, por exemplo, num exemplo prático, em tempos de redes sociais, eu evito certas discussões, porque eu sei que, por exemplo, tem coisas que me emocionam mais, né, certos assuntos que me emocionam mais, então, com isso, eu não tenho o X e nem o Instagram, né, amor? Uhum. Que é para justamente evitar atrito. E no WhatsApp, eu tento coordenar certos horários do dia que eu entro, leio as mensagens e eu tenho por premissa nunca responder uma mensagem na hora, que é também para não responder no calor do momento, né? Na hora que eu leio a mensagem, que às vezes a mensagem de manhã, se eu li ela 3 horas depois, mas aí eu fiquei nervoso e respondi ela logo em seguida, dá na mesma. Então, tomar esse cuidado, fazer esse filtro para evitar indisposições desnecessárias, para escolher as batalhas, né, amor? E mais, quem fala demais da Bom Dia Cavalo, eu ouvi isso muito da minha mãe no contexto assim, tem muita gente que gosta de contar vantagem. Ah, sim. E às vezes essas pessoas assim podem acabar não sendo vistas de uma forma muito interessante. Então é também nesse sentido, tomar cuidado com o que você conta da sua própria vida, não ficar aumentando demais as coisas, porque você vai ser visto como ou mentiroso, ou então uma pessoa que não é muito confiável. Então acho que também é tomar cuidado com isso. Até porque é uma tendência natural do ser humano. A gente olha, se alguém só faz bons negócios, né? Um advogado que só ganha as causas, né? Uma pessoa que não erra, uma pessoa que está com muito dinheiro e tal. Pô, ou esse cara é muito chato, né, amor? Ou é muito mentiroso. E a gente acaba assimilando isso de uma forma que acaba comprometendo a credibilidade da gente. A gente não pode levar tudo pro coração. Essa é para os emocionados. Para os emocionados. Mas nem tudo é sobre a gente, né? Mais uma variável de escolher as batalhas, né? Nesse caso, você vai escolher a intensidade da batalha. Assim, eventualmente nós vamos ter que enfrentar isso, mas não de uma forma pessoal, emocionada, né? Pessoal e emocionada. Tem coisas que a gente tem que saber que são bem irracionais, que a gente consegue resolver com a razão. Sim. Outras, a gente precisa de colocar um pouquinho de emoção, porque pedem isso, exigem a vida isso, é assim também, né? A vida né? é assim. Mas a gente tem que filtrar. É melhor tentar esquecer. Afinal de contas, a gente avaliar não vai quem é agradar a pessoa todo mundo, que fala, né? Também. Qual que é o grau de relevância dessa pessoa na sua vida, né? E a gente que está fazendo conteúdo na internet recebe muito comentário, às vezes até descabido, sem lugar e tudo, e tem que ir disciplinando isso, para tudo. Isso aqui eu não posso levar pro coração. Às vezes até uma crítica válida também, então respira fundo, pensa na crítica e vê o que é possível. Mas sobre as críticas, eu costumo falar que a gente tem que escolher quais críticas que vão ser levadas em consideração. Eu acho que eu consigo contar na palma da mão. Pessoas que são importantes para mim. Sim. Pessoas que fizeram alguma coisa que eu admiro, ou então que eu quero fazer um dia. Pessoas que têm muito conhecimento sobre aquele assunto. O teor da crítica, como que a pessoa ela se expressa a partir da crítica e qual o conhecimento que ela traz de agregar. Porque muitas vezes a pessoa faz uma crítica necessariamente sem mais nada, né, acrescentar. É uma crítica vazia. Vazia, né? Se eventualmente a crítica vem com uma alternativa, ou vem com um contraponto, eu acho sensacional. Tem um vídeo nosso sobre os Assassin's Creed lá do Japão, né, amor? Que é um negócio que pegou fogo na internet na época e tudo. E eu expliquei meu ponto de vista, que não me doía tanto assim a questão da opção pelo determinado personagem lá. E até brinquei depois no outro vídeo sobre Assassin's Creed novo do Valhalla. Mas naquele vídeo do Assassin's Creed veio muita opinião contrária, mas a maioria delas, graças ao pessoal que nos assistiu aqui, muito bem fundamentada, muito bem embasada, as pessoas explicando por que elas achavam que não era correto o que aconteceu. E perfeitamente. E algumas delas eu vi que tinham razão mesmo. Né? E achei muito válidas. Então, assim, até a forma como a crítica é feita, a forma como que ela é expressada, mas, mais uma vez, não levei para o coração. Deixamos na análise lá dos fatos frios, analisei e falei assim, pô, aqui faz sentido, aqui não faz e tal. Pra gente encerrar. Mesmo depois de uma noite tempestuosa, no outro dia o sol volta a brilhar. A gente não podia encerrar de uma forma muito pesada, né? Essa é muito bonitinha, muito bacana. E ela é literal mesmo. Às vezes a gente tá em uma semana assim de céu nublado, de chuva, de tempestade. Do nada, no outro dia, o sol brilha como se nada tivesse acontecido. E às vezes na vida é assim também, né? Isso, não tem nada que é ruim pra sempre, né? Às vezes na hora que a gente tá na tempestade lá, a gente não tá vendo, né, que o sol vai brilhar depois. Mas as coisas se resolvem, pro bem ou pro mal. Se resolver pro mal, que a gente chora na cama, se for pra chorar, mas que não chore, que escolha as batalhas. Mas o mundo não acaba, né? Eu lembro uma das coisas que foi muito dita pelo Bolsonaro logo depois das eleições, foi que o mundo não vai acabar amanhã, né?
que as pessoas tinham que manter a serenidade. Eu lembro até que meu amor me ligou, né, depois das eleições também, estava muito triste. Falou, pô, e o outro partido que assumiu as eleições e tudo? Eu disse, não, calma, nada acaba. Você falou, a gente vai continuar fazendo as nossas coisas, isso, vivendo a nossa vida, exatamente. Estudando, cuidando das pessoas que a gente gosta. E é isso, vai ser um pouco mais difícil, nós vamos pagar mais imposto. Lá atrás eu já sabia, nós vamos pagar mais imposto, então nós vamos reduzir o nosso consumo, mas tudo tem que passar, e a sociedade tem que passar por períodos de aprendizado, né? Pelo menos a gente espera que aprenda, né? A ideia da Revolução Francesa foi muito isso, foi um período de aprendizado que depois, em tese, a sociedade teria que passar por aquilo para depois alcançar um novo estágio, né, na evolução. Eu tenho minhas dúvidas se nós estamos alcançando esse novo estágio, mas tenho esperança que lá na frente, sim. Na verdade, eu brinquei aqui, mas os estudos comprovam que no longo prazo a nossa sociedade está ficando melhor, né, amor? Pelo menos a gente tem um excedente, a gente já desenvolveu algumas tecnologias, né? A gente não tem como negar isso, né? São fatos. Isso. Agora é devagarzinho, sobe um degrau, desce dois, sobe três, desce um, né? Às vezes a gente está vivendo um momento que nós estamos descendo 3 degraus, mas depois a gente vai voltar a subir alguns. Aí esses são alguns hacks então, que a gente usa no dia a dia. Não tem nada aqui de organização, de armário, de como dobrar roupa, nem nada disso. São algumas premissas que a gente tem no nosso dia a dia que resumem algumas situações de uma forma mais simples. Escrevam nos comentários aí os que vocês usam. E se for um negócio meio esquisito, explica o contexto, né? Quem assistiu até aqui também. Qual vai ser a palavra de hoje, hein? Vamos colocar o quê? Vai ser cadeira. Cadeira, por causa de uma casa não é uma cadeira. Uma casa não é uma cadeira. Então, quem quiser escrever, que chegou até aqui, escrever cadeira, nós vamos achar ótimo também. E, claro, são nortes, né, amor? Não são verdades escritas no mármore, né? Exato. Então, cada um adapta aí para a sua realidade. Veja aquilo que é importante. O maior cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente fala assim, isso não serve para mim aqui. Nesse momento, dê um passo para trás e vê, será que não? Porque às vezes é a hora que a gente está mais emocionado. Então, toda vez que eu vejo alguém dar um conselho, ou que eu leio alguma coisa, eu falo, mas isso não serve aqui. Aí eu tento segurar a onda e falo assim, será que não serve mesmo? Será que eu não estou sendo muito vaidoso, né, muito soberbo? Às vezes, o que a gente falou aqui pode ser que realmente não encaixe na rotina do pessoal, de vocês que estão nos assistindo, mas tentem pelo menos identificar o que que sempre aparece à sua mente quando acontece alguma situação. Quando eu tô dirigindo e eu tô afobada, eu me lembro devagar que eu tô com pressa. Não, deixa eu prestar mais atenção aqui, porque vai que eu perco o controle da situação. Me faz voltar à realidade. Eu acho isso importante. São umas premissas assim, depois que elas voltam, elas costumam me ajudar a resolver a situação. Às vezes, quando eu tô meio emocionada, eu penso, não, peraí, não precisa levar isso aqui pro coração. E é isso. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Vamos despedir direito. Esse é o meu afobado. Obrigado a todos vocês que assistiram. Comenta aqui cadeira, curte o vídeo ou então compartilha com alguém. Eu quero agradecer a minha mãe, porque se não fosse por ela, a gente não tava gravando esse podcast. Ela assistiu demais e ela já assistiu os 2. Então tá bom. Minha sogra, Tânia, um beijo pra você e um beijo pra vocês. Pra vocês. E a gente volta então na semana que vem. Bom feriado, bom final de semana pra vocês e tchau. Tchau.